Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso devocional, ao nosso lecionário. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, e eu quero te convidar a meditar hoje no texto de Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 3, e depois do verso 11 ao verso 32. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, eu não farei a leitura do texto, pois ele é bem extenso, e para otimizarmos aqui o nosso tempo, o texto fala da parábola do filho pródigo. Logo no início, nós temos aqui a parte introdutória, onde você tem a parábola da ovelha perdida. Se nós olharmos o que está no contexto maior da passagem, nós temos também a parábola da dracma perdida, e depois a parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas, elas têm por objetivo focar na mesma realidade, de algo que estava perdido e que foi encontrado e que foi achado. É interessante nós percebermos que lá no início do capítulo 15, o verso 1 e o verso 2, nos fala sobre Cristo andando com pecadores e recebendo críticas dos fariseus, dos religiosos da sua época. Então Cristo propõe essas parábolas para poder falar sobre a sua missão. Mas na parábola do filho pródigo existem duas coisas aqui que nós devemos nos atentarmos. A primeira é que existe um filho que ele pede para o pai a parte da sua herança, e é interessante nós pensarmos que herança só se dá depois da morte de alguém, mas ele pede em vida parte da sua herança, que é o filho mais novo. E há um outro filho que continua na casa do pai. O texto fala que esse filho mais novo, ele toma os bens, o pai acaba cedendo, e ele perde tudo. E quando ele percebe que a vida dele está completamente um lixo existencial, ele se vê num lugar querendo comer comida de porcos, e algo que para um judeu, o porco era tido como um animal imundo, era como se ele tivesse alcançado o fim do poço da sua existencialidade. Ele lembra que os empregados do pai, os empregados tinham uma situação melhor do que a dele. Então ele se arrepende profundamente, ele diz que vai para a casa do pai, confessará assim então a sua falta e pedirá ao pai que possa tratá-lo pelo menos como se fosse dos empregados. E é assim que o filho vai proceder. O texto nos fala que o pai, ao avistar, o pai vai ao seu encontro. Então é uma cena muito interessante de um pai que, mesmo o filho tendo manifestado essa rebeldia, esse desprezo, essa vontade de viver a vida longe da casa do pai, uma autossuficiência, o pai está o aguardando de braços abertos. Com isso, Jesus responde àquela questão de por que ele anda com pecadores. Porque é para isso mesmo. Deus ele enviou o seu Filho para alcançar pecadores, pessoas doentes, precisas, pessoas que têm a consciência da necessidade de um Salvador, de cura. Mas há também a figura do filho mais velho, que é a figura desses religiosos acusadores. É a figura daquele que está na casa do pai e que, por fazer as coisas que o pai pede, ele acha que ele está bem. E ele já chega cheio de acusação, porque quando o filho retorna, o pai manda fazer uma festa, mas o filho mais velho, ele não gosta de saber que o irmão voltou, e voltou de mãos vazias, e o pai o recebe de braços abertos. Ele fica com inveja, ele tece algumas acusações, mas o pai o convida a se alegrar com o filho que estava perdido e foi achado. Muitas das vezes, as pessoas na igreja têm um comportamento do filho mais velho, de alguém que também está perdido, mas está perdido na casa do pai, como os fariseus. Esses são os piores, porque por pensarem que estão fazendo a vontade de Deus, participando do culto, dando dízimo, envolvido nas atividades, eles não conseguem às vezes ter a consciência de que são meramente religiosos, estão perdidos, tanto quanto o outro, mas o grau de consciência não existe ali. Portanto, quando nós olharmos para essa parábola, o ponto central é o amor do Pai, que sempre está de braços abertos para aqueles que se
voltam para Ele, aqueles que se arrependem, que conseguem entender que estão vivendo uma vida errante, uma vida distante desse amor do Pai, mas aqueles que também são religiosos, aqueles que também vivem uma vida de acusação, precisa cair a ficha, como caiu do filho pródigo, de que é necessário não apenas ter um relacionamento de servo com o Pai, mas de amigo, um relacionamento de filho, um relacionamento prazeroso. Que Deus possa nos ajudar a diariamente termos a atitude desse filho pródigo. Todas as vezes que nós errarmos, que possamos nos arrepender, tendo a certeza que arrependimento e fé é o que nos faz ser restaurados, porque o Pai sempre está de braços abertos nos esperando. Que você tenha essa consciência da graça de se arrepender, mas não apenas de se arrepender, mas de se voltar em direção do Pai, crendo que Ele vai te receber. Pai bendito, abençoa todos aqueles que estão sendo alcançados por esse vídeo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Aqueles que estão afastados, ou aqueles que estão em pecados, ou aqueles que são religiosos, toca no coração e faça a sua obra para a glória do Teu nome. Amém. Gostou do vídeo? Foi abençoado? Não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar. Outras pessoas também podem ser alcançadas por essa mensagem.